Mas assim, irmãos, já que hoje é festa da colheita, eu quero falar hoje com você a respeito de frutificação. Frutificação. Eu quero dizer uma coisa, você foi chamado, você foi gerado para frutificar. Frutificar. E eu queria que você abrisse a palavra comigo lá em João capítulo 15, versículo 1. Eu vou ser bem breve, para não passar muito do horário. Mas hoje é um dia de festa, então os irmãos já me perdoem. Tem 30 minutos para ministrar essa palavra. Mas você sabe que todo jogo bom tem prorrogação, né? Vocês viram o jogo hoje, né? Alguém viu ou não? Eu dormi, irmão. Dormi no final do jogo. Estava tão cansado, me deitei, estava na casa do irmão, encostei no sofá, quando eu vi já estava começando os pênaltis. Mas todo jogo bom tem prorrogação, amém? João 15, versículo 1. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O que ele faz com o ramo que não dá fruto? Corta. Todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga comigo, muito fruto. Não, diga com fé, diga muito fruto. Amém. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Se não permanecer, né? E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Diga para o irmão, muito fruto, meu irmão. E assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, você foi chamado para dar muito fruto. Nós fomos chamados para dar muito fruto. Essa história que Jesus está contando aqui não chega nem a ser uma parábola, ele tá usando um tipo bíblico, ele está usando uma ilustração para ensinar algo. Tem 4 personagens aqui. O primeiro personagem que Jesus traz é o agricultor. Quem é o agricultor, irmãos? O agricultor é Deus. Ele disse, o meu pai é o agricultor. Aí o que o agricultor faz? Qual é o papel do agricultor na terra? Limpar a terra. Qual é o papel do agricultor? Deus, ele é o agricultor, ele tira as ervas daninhas, ele é aquele que prepara a sua vida para um tempo de frutificação. Sabe por quê? Porque quando você, que é o ramo, você frutifica, você está vivendo o propósito que Deus tem para você. Então Deus é o responsável por limpar, tirar a sujeira, tirar aquilo que de alguma maneira está impedindo você de frutificar, porque ele é o agricultor. Mas há outro personagem que é a videira. Quem é a videira? Jesus. Jesus não é só a videira, ele é a videira verdadeira. Eu acredito que ele tenha dito isso porque depois de Jesus apareceu muitas outras pessoas dizendo ser o Messias. Muitas outras pessoas dizendo ser o Senhor. Lembro, não sei se irmãos já viram aquele camarada chamado Henri Cristo. O meu pai, o Senhor é Deus. Vocês já viram um que fala assim? Ele diz que ele é Jesus. É um escárnio aquilo ali, irmãos. É um escárnio. Aí tem umas mulheres que dançam com ele e cantam as Henriquetes. As Henriquetes. Olha só. Mas Jesus disse, eu não sou qualquer videira, eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira. E qual é o papel da videira? O papel da videira, o papel da árvore é levar a seiva, levar a energia, levar os nutrientes até os ramos, para que eles venham de frutos. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira,
E nós, o que nós somos? O que Jesus disse? Nós somos os ramos. Nós somos os ramos, e o papel do ramo é receber a vida da videira e fazer o quê, irmãos? Dar fruto. É por isso que você foi chamado para frutificar, porque o papel do ramo é receber a vida da videira e gerar frutos. E o que são os frutos? Os frutos são os novos na fé. Quem é que batizou semana passada? Quem é que batizou aqui semana passada? Ó, tem os irmãos lá. Você é um fruto. É um fruto. Amém? Então, quando Jesus ele contou essa alegoria, ele falou a respeito de 3 tipos de ramos. E é sobre isso que eu quero me deter, eu quero falar rapidamente, mas eu quero que você compreenda, porque isso aqui é muito precioso. Eu quero tirar talvez uma palavra até de acusação, porque assim, ó, eu já ouvi muitas vezes pastores pregando sobre João 15. Sobre essa passagem da videira verdadeira. Já ouvi muitas vezes. Só que eu quero compartilhar com você hoje algo que vai mudar o seu conceito a respeito do Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Então o Senhor ele fala aqui nessa alegoria, ele fala de 3 tipos de ramos. Primeiro tipo de ramo, ele diz que é o ramo que não produz fruto. O ramo que não tem fruto. Diga comigo, nenhum fruto. Esse é o ramo. Tem um ramo que ele diz que não produz fruto. Tem um outro ramo que é o ramo que dá pouco fruto. Diga comigo, pouco fruto. E tem um terceiro ramo que é eu e você, que nós precisamos ser, que é o muito fruto. Diga comigo, muito fruto. Deus chamou você para dar muito fruto. Então as expectativas de Deus a nosso respeito, a expectativa de Deus sobre você, sobre nós que estamos ligados na videira, é que você não apenas dê fruto, mas que você dê muito fruto. Olha para o irmão que está do seu lado, mas olha no olho dele e diz, muito fruto. Você está entendendo? Então eu quero compartilhar sobre esses 3 tipos de ramo com você. Primeiro tipo, o primeiro tipo de ramo é o que produz nenhum fruto. Lá em João 15:2, ele diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, projeta para nós, irmão. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele... Vamos de novo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Uau! Que Deus é esse? Que o pastor fala que é bom, mas se eu não dou fruto, ele... Ó, cabeças vão rolar. Deixa eu te falar. Tem um erro de interpretação aqui. Alguns usam esse texto para dizer que esse cortar de Jesus é que o crente perde a salvação. Ou seja, porque Jesus diz que vai cortar, mas nós cremos que uma vez que alguém é salvo, ele é sempre salvo. Mas Jesus está dizendo aqui que que ele pode cortar um ramo fora, que não produz fruto. Então, alguns teólogos, eles interpretam esse está em mim, que Jesus diz, o ramo que estando em mim, eles interpretam como se fosse, esses crentes são apenas crentes nominais, eles não são crentes de verdade. É só gente que vem no culto, bate palminha para Jesus, volta para casa, mas segue a vida normal, como sempre viveu. Aí eles dizem o seguinte, esse tipo de gente, Deus, Jesus, que é na verdade Deus que é o agricultor, ele corta fora. Alguns interpretam assim, eu vou te dizer que eu não acredito nessa interpretação. Porque foi Jesus quem disse, todo ramo que estando em mim. Ele disse que esse ramo está em mim. O ramo está nele. Há outros teólogos, há outra base de interpretação, que diz que Jesus está dizendo que esse estando nele, é que o crente pode perder a salvação. Que o crente pode perder a salvação. Então eu já ouvi muitas pregações dizendo que é isso, que o crente que não dá fruto, que o ramo que não dá fruto, Deus, ele perde a salvação. Aquele que não dá fruto perde a salvação. Então, você está em Cristo hoje, mas se você não dá fruto, Jesus te corta fora. É isso que alguns acreditam. Vai perder a salvação. Sabe? Mas a maioria de nós ela não crê nisso. Nós cremos que nós somos salvos e somos salvos para sempre.
Então como é que pode, se Paulo diz que nós fomos amalgamados com o Senhor? Sabe o que é amalgamar? Amalgamar é tornar uma só substância. É como você foi fazer um bolo lá, misturou a farinha, misturou o óleo, misturou o ovo, misturou o açúcar, o chocolate. Agora tem condição de você tirar o chocolate? Você, não, eu preciso do chocolate de volta. Vizinho, me empresta um pouquinho de chocolate, já botei no bolo, vou tirar um pouco. Dá para tirar? Por quê? Porque está misturado. E uma vez que nós fomos misturados, fomos colocados no Senhor, não dá para separar mais, irmãos. Mas há uma terceira interpretação, e essa que eu quero te dizer hoje. Agora, para isso, nós precisamos fazer uma interpretação mais minuciosa do texto. Eu sei que está escrito ali que todo ramo que estando em mim não produz fruto, ele corta. Mas se você for ler, eu não sei se você tem uma Bíblia que tenha as palavras no original grego. Eu tenho no meu celular, posso te mostrar depois. Acho que o Léo tinha também, né, Léo? Não sei se ele tem ainda. Se você não... Tu tem, Igor? Amém. Se você entrar aqui em João, nessa passagem, João 15:2, e ver essa palavra, cortar, ela no grego é airó. E o significado, a interpretação cortar é somente o terceiro significado dessa palavra. Essa palavra, o primeiro significado dela é levantar. Eu acho que você não entendeu. Mas ali onde está escrito, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, não é a primeira interpretação dessa palavra no original. Seria, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele levanta. Ele levanta. Ou seja, todo ramo que estando nele não der fruto, ele levanta. Eu não sei se você sabe a respeito de plantação, de videira, enfim, mas há árvores que começam a dar galhos para baixo. Para baixo. E esses galhos estão para baixo, eles começam a pegar sujeira, começam a pegar pó, começam a pegar até barro, e eles não produzem fruto. Sabe qual é o papel do agricultor aqui? É airó. Levantar esse galho para que ele possa pegar sol, para que ele possa ser limpo e para que ele possa vir a produzir fruto. É isso que o agricultor faz. Então, mesmo que você seja um galho rebelde, um galho que está na lama, um galho que está talvez sem produzir frutos, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus não corta, Deus levanta você. Deus vai levantar você para que você possa produzir frutos. É isso que o Senhor vai fazer. Então, o que o Pai, perguntando, o que o Pai faz com quem não dá fruto? Vamos de novo. O que o Pai faz com quem não dá fruto? Levanta. É isso que a palavra diz. Dá uma olhada, procura aí se você tem uma Bíblia com concordância Strongs. Ela vai dizer, a primeira interpretação é levantar. Levantar. O segundo tipo de ramo é o tipo de ramo que produz pouco fruto. Pouco fruto. Está também no versículo 2, diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, ou ele levanta. E todo que produz fruto, ele... O que ele faz? Limpa, para que produza mais fruto ainda. Então talvez você seja aqui e você não é do primeiro ramo, do primeiro tipo de ramo lá que não produz fruto. Mas talvez você está aqui nesse segundo ramo que produz pouco fruto. Eu quero dizer uma coisa. Todo produtor ele procura maneiras de aumentar a produtividade, de produzir mais. Todo produtor procura isso. E essa palavra aqui no grego é katairo, que significa limpar, tirar sujeira, tirar a impureza. Então é isso aqui que o agricultor faz. É isso que Jesus faz quando você não está produzindo pouquinho. Sabe o que ele faz? Ele limpa. Ele tira a sujeira. Eu não sei se você já viu uma videira ou uma parreira, como a gente conhece aqui, mas com o passar do tempo ela vai ficando cheio de galho desnecessário. Cheio de chupão. Alguém já ouviu essa expressão? Chupão. Olha, não tem ninguém que é agricultor que nem eu. Chupão é um galho que nasce
E ele só tira a força da árvore, mas ele não produz nada. Então é uma grande ciência, sabedoria, o agricultor ele ir lá e tirar o galho certo, que não vai produzir, que só vai tirar a força da videira. Que só vai tirar a força daquela árvore, né? Então como é que Deus poda os nossos ramos? Ele remove os brotos mortos, e ele garante que o sol chegue a todos os galhos, e ele corta os brotos desnecessários, independente do quanto eles pareçam bonitos. É isso que Deus faz na nossa vida, ele vai lá e remove coisas que precisam ser removidas. Então deixa eu te falar, se você tem produzido fruto nenhum, nesses dias o Senhor vai te levantar para que você possa produzir frutos. Mas se você está no grupo que está produzindo pouco fruto, o Senhor vai limpar você. Às vezes dói, quando o Senhor corta os ramos, mas saiba o seguinte, é para que você possa produzir muito fruto. Deus tira as impurezas, Deus tira aquilo que está roubando você. E eu quero declarar sobre a sua vida, se você já tem dado fruto em 2023, vai ser o ano de você produzir muito fruto. É o ano de você ter a sua casa cheia de bênçãos. É o ano de você ter a sua célula cheia de pessoas. É o ano dessa igreja ficar cheia em nome de Jesus. Já está cheia, vamos ter 2 cultos em nome de Jesus até o final do ano que vem. Hoje um irmão veio limpar o prédio comigo aqui de manhã. Aí ele dizendo para a esposa dele, amor, vamos ter que chegar 4 horas para nós garantir o lugar. Eu digo, uau, que fé, que coisa boa. Quando nós estávamos lá em Goiânia agora, que nós fomos lá na conferência, 7.000 lugares, irmãos. E se você não chegasse cedo, você não pegava lugar bom, não tinha jeito. E olha que é uma arena que é bom em quase todo lugar. Mas é muita gente. Eu quero te dizer, o Senhor vai encher a casa nesse ano de 2023, em nome de Jesus. Então talvez você esteja cheio de galhos que não produzem mais. Quem que são esses galhos? São áreas da sua vida que estão impedindo você de avançar. São vícios. São talvez pensamentos limitados. São áreas que você não permitiu que fossem tratadas, que fossem tocadas pelo Senhor até hoje. Mas saiba, o agricultor, ele limpa essas áreas para que você possa produzir mais fruto. Eu creio nisso. Amém? Então nesses dias o Senhor vai limpar você, Ele vai tirar as coisas que não contribuem para o seu crescimento. Se tem coisas na sua vida que não estão contribuindo para o seu crescimento, Deus vai limpar em nome de Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, você vai sair hoje daqui podado, você vai sair hoje daqui limpo, sabe para quê? Para que você possa produzir muito fruto. Porque quando nós produzimos fruto, nós somos os ramos, nós estamos fazendo aquilo que é a vontade que está no coração do agricultor. Aquilo que está no coração de Deus. Quando você dá muito fruto, você está cumprindo o propósito pelo qual você foi chamado. O propósito pelo qual você foi escolhido. Então, às vezes, nós não estamos dando muito fruto, porque tem coisas que precisam ser podadas. Mas outras vezes, nós não estamos produzindo muitos frutos, porque Deus está podando. Porque Deus está tirando coisas. E é um tempo que a videira, é claro, ela não produz. Mas Deus está limpando você. Deus está limpando você. Talvez você está passando hoje aqui em dias, você diz, pastor, são dias que estão... né? Outro dia eu ouvi uma frase, alguém disse, né? Tem dia que parece noite. Talvez você está passando esses dias que parece noite, mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor está limpando você para que você possa produzir muito fruto. E por último, o terceiro tipo de ramo é o ramo que produz muito fruto. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, o pastor está falando de você. Quantos aqui querem produzir muito fruto? Quantos querem produzir muito fruto? Bem, João 15:5 diz assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Uau! Olha só o que Jesus está dizendo. Quem permanecer em mim e eu permanecer nele, esse vai dar muito fruto. Agora, para nós interpretar isso aqui, nós precisamos encontrar a palavra-chave desse texto. E sabe qual é a palavra-chave desse capítulo 15 de João? Ei, presta atenção aqui. Nós já vamos
celebrar mais. Mas sabe qual é a palavra-chave do capítulo 15 de João? Permanecer. Do versículo 1 ao versículo 11 de João, aparece 10 vezes o verbo permanecer. Essa é a palavra-chave. A chave para dar muito fruto que Jesus falou no versículo 5 é permanecer. Não tem como dar fruto se não permanecer nele. Não tem como dar fruto se não estiver ligado a ele. Não tem um ramo fora cortado da videira, morre, ele não produz fruto. Então o segredo para dar muito fruto é permanecer. Diga bem alto, o segredo para dar muito fruto é permanecer. Sabe, há 10 versículos aqui que falam a respeito de permanecer, só do versículo 1 ao 11, desculpa. Mas eu escolhi 3 aqui para te falar. 3 chaves aqui para você gerar muito fruto. Amém? Então, João 15:9 diz assim, João 15:9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A primeira coisa que Jesus diz que você precisa fazer para gerar muito fruto é permanecer no amor. Permanecer no amor de Deus. Então, quanto mais revelação você tem de que você é amado pelo Pai, mais fruto você dá. Sabe quando é que alguém começa a se tornar infrutífero? Quando ele começa a ouvir as mentiras do diabo que diz: você vai falar de Jesus para essa pessoa? Tem certeza? Você que já passou por tanta coisa? Você que já fez isso, já fez aquilo outro? Você vai falar de Jesus? Ele começou a ouvir as mentiras do capiroto. As mentiras do diabo. Não medite naquilo que as circunstâncias te falam. Ei, preste atenção. Nós estamos acabando o ano de 2022. E para nós, esse ano tinha uma palavra-chave: aceleração. Está lá, é o ano da aceleração. Talvez alguém possa olhar e dizer o seguinte: o que Deus acelerou esse ano na minha vida? Eu posso te dizer muitas coisas que Deus acelerou aqui na vida dessa igreja. O crescimento podia ter acelerado muito mais. Acho que, eu queria ter acelerado muito mais. Era o nosso alvo. Não crescemos tanto quanto eu queria. Eu sempre queria crescer mais. Isso é assim mesmo. Mas deixa eu te falar, Deus acelerou muitas coisas, irmãos. Em um mês nós construímos lá fora. Nós temos um lugar de acampamento lá agora. Como é que é? Churrasqueira de 6 metros. Dá para botar uma vaquilhona inteira lá, irmão. Quantas coisas que Deus acelerou na sua vida. Quantas coisas que Deus acelerou na sua família. Ontem estávamos aqui no aniversário da minha filha e um irmão chegou para mim e disse: pastor, a pessoa que Deus mais acelerou esse ano foi a vida da tua filha. Eu fiquei assim, pensando. A pessoa que Deus mais acelerou. O Senhor lembra o início do ano e como ela está agora? Olha como é que ela está agora. Olha como é que ela está agindo e coisa e tal. Quantas coisas Deus acelerou na nossa vida que muitas vezes nós não percebemos, irmãos. Que em um momento Deus muda tudo. Em um momento, um estralar de dedo, Deus muda o relacionamento. Em um estralar de dedo, Deus muda as circunstâncias. Em um estralar de dedo, Deus abre uma porta que você nunca imaginava. E eu quero te dizer mais, o ano ainda não acabou, irmãos. Deus ainda pode acelerar muita coisa na sua vida. Agora, é importante você crer e saber sempre o seguinte: você é amado. Não importa o que as circunstâncias digam, talvez as circunstâncias que te digam o contrário, talvez até pessoas que te digam o contrário. Ei, não ouça, medite numa verdade apenas: eu sou amado pelo Senhor. Quantos amados do Senhor tem aqui? Quantos creem que são amados pelo Senhor? Então, quanto mais você crê que você é amado, quanto mais você permanece no amor de Deus, ainda que você venha a cair em algum momento, ainda que você venha a se afastar em algum momento, quando você se levantar, vá ao encontro dele, porque você sabe que você é amado. E ele está te esperando de braços abertos. Então, quanto mais você tiver consciência do amor de Deus, mais você vai frutificar. Quanto mais você tem consciência do amor de Deus, mais você vai
frutificar. Entenda isso, irmãos. Os irmãos mais frutíferos são os irmãos que têm mais consciência de que são amados. Porque o diabo não consegue parar eles com essa mentira aí do erro, do pecado, do passado. Então essa é a primeira coisa que ele diz: permanecei no meu amor. A segunda coisa que ele diz está lá no versículo 11, João 15:11 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Gozo aqui é alegria. Jesus está dizendo o seguinte, que vai frutificar aquele que serve com alegria. Vai frutificar aquele que serve com prazer. Tem gente que serve, mas serve com gemido, por obrigação. Lerê, lerê, vou pro culto morrer. Parece que ele está indo morrer no culto. Obrigado, irmão. Mas quem gera fruto é quem ama. Quem sabe que é amado e quem permanece fazendo com alegria. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então tem pessoas que permanecem em Cristo, que têm revelação de que são amadas, e por isso elas servem com alegria. Não é um peso, não é uma dificuldade. Jesus disse: a minha alegria é fazer a vontade do Pai e as suas obras. Olha só. Então, quanto mais você servir a Deus em alegria, meus irmãos, mais fruto você vai dar. E a Bíblia diz, não, há uma promessa sobre a vida dessa igreja: nós somos a igreja do amor e da alegria. E eu profetizo alegria em servir o Senhor sobre a sua vida. Você precisa ter alegria em servir o Senhor. Oh, Jesus, não pode ser pesado servir a Deus, irmão. Não pode ser pesado o seu chamado, irmão. Não pode ser pesado o seu ministério, irmão. Lembra de Moisés lá no deserto? A Bíblia diz que ele encontrou com uma sarça pegando fogo, mas era uma sarça única. Ela pegava fogo, mas o fogo não consumia ela. É assim a obra de Deus, irmão. Nós estamos pegando fogo, nós estamos fazendo a obra de Deus, mas nós não somos combustível para a obra de Deus. Deus não precisa nos queimar para fazer a obra dele. É na força dele, é no poder dele. Então, quanto mais você servir a Deus em alegria, mais fruto você vai dar. Quando as pessoas chegarem na sua célula, você vai estar com uma cara feliz, alegre. Eu pedi para que os jovens fizessem uma recepção lá, e depois até me esqueci. E aí, eu estava aqui ensaiando com os guris, daqui a pouco escutavam: eu digo, meu Deus, o que eles estão fazendo lá? O que essa gente está fazendo lá? Depois eu fui lá e eu entendi, tinha um monte de gente, abraçava e dava boa noite e coisa e tal. Alegria, coisa boa você chegar num lugar e você saber que você é amado. Já chegou num lugar que você se sentiu amado? Meus pais foram embora, eu acho, né? Eles estavam aqui recém, irmãos. É que meu irmão estava vindo de Porto Alegre a pegar eles para ir embora hoje, para Pelotas. Coisa boa quando eu chego lá na casa dos meus pais, irmãos. Eu tenho certeza que eu sou amado. Chego lá, mas assim, fiz uma ambrosia para ti. Digo, ela me ama. E ela nem come ambrosia. Mas eu chego lá, tem um panelão desse tamanho, sabe? Irmão, um panelão, irmãos. Claro que eu não como tudo, só um pouco. Eu e as minhas filhas gostam de ambrosia também, irmão, pegaram, né? Mas por que ela faz isso? Às vezes, se ela sabe que eu vou, ela faz ambrosia, sabe? Se não é de surpresa. Por quê? Porque como é bom você chegar numa casa onde você sabe que é amado. Num lugar onde você sabe que é amado. Quando as pessoas chegarem na sua célula e ver você com alegria em servir o Senhor, elas vão querer servir junto também, irmãos. Quando as pessoas chegarem nessa igreja e verem a alegria que nós temos em servir o Senhor, elas vão querer servir junto. Sabe por quê? Porque quem permanece no amor e permanece na alegria gera frutos para o Senhor. Gera muito fruto para o Senhor. Amém? Em terceiro lugar. Então, a terceira fala de Jesus quanto a permanecer. Está lá em João 14:16. João 14:16 e 17 diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco
e estará em vós. Então o terceiro permanecer, o primeiro permanecer é permanecer no amor. Segundo, permanecer com alegria, servindo a Deus com alegria. Mas o terceiro é permanecer dependendo do Espírito. Permanecer no Espírito. Quando você anda na dependência do Espírito, você permanece nele. Quando você anda na dependência do Espírito Santo, você permanece nele. Porque, sabe o que acontece? Quantos sentiram já no louvor ou na palavra Deus falar com você hoje aqui? O Espírito Santo tocar você de alguma maneira, amém? Sabe, mas quando você permanece na dependência do Espírito Santo, não é só um culto ou uma reunião de célula, é todos os dias da semana. Porque você está permanecendo diariamente. Paulo diz aos Coríntios que nós somos transformados de glória em glória quando nós contemplamos o Senhor. Permaneça no Espírito, meu irmão. Então eu quero fazer uma pergunta para você hoje aqui. Que tipo de ramo você é? Você é o ramo sem fruto? Se você é o ramo sem fruto, Deus vai levantar você. Você é um ramo de pouco fruto, irmãos? Ah, pastor, eu tinha que dar mais fruto. Se você é um ramo de pouco fruto, Deus vai limpar você. Deus vai tirar coisas velhas. Deus vai remover o velho para trazer coisas novas para a sua vida. Para que você possa dar muito fruto. Mas se você, o segredo para você permanecer tendo muito fruto, se você é um ramo que dá muito fruto, você precisa permanecer no amor, permanecer na alegria e permanecer na dependência do Espírito Santo. Nisso o Pai é glorificado, irmãos. Vamos colocar de pé?